pessoal, meu nome é Ederson de Souza Félix. Vamos trabalhar aqui com o direito processual do trabalho. Sou servidor da Justiça do Trabalho há cerca de 20 anos e vamos aqui com esses poucos minutos tentar explicar para vocês o processo do trabalho. Então, a primeira definição que podemos falar de processo do trabalho trata-se de um ramo da ciência jurídica que é constituído por um sistema de princípios. Além de princípios, nós vamos ter normas, vamos ter instituições próprias que têm um objeto que é promover a pacificação justa dos conflitos decorrentes das relações jurídicas tuteladas pelo direito material do trabalho. E, com base nisso aí, fortalecer a justiça do trabalho. Então, esse é um conceito que vem lá do Carlos Henrique Bezerra Leite, um grande doutrinador na matéria de processo do trabalho. Então, ficamos aí. Direito processual do trabalho, ramo da ciência jurídica, constituído por um sistema de princípios, normas e instituições próprias. E qual que é o objetivo, então, do processo do trabalho? Promover a pacificação justa dos conflitos decorrentes das relações jurídicas tuteladas. Então, o processo do trabalho é um ramo do direito público, isso aí nós temos que ter em mente que é um ramo do direito público. Trata-se de um direito subjetivo, que é a faculdade de agir, e de invocar o direito objetivo, que é a norma agente. Você invoca o direito objetivo a seu favor. O direito processual está a serviço do direito material, ou seja, do direito do trabalho. Guardem isso aí, não percam essa. Algumas terminologias para ser utilizado no processo de trabalho que nós vamos utilizar é demandante, o autor ou reclamante. E outra terminologia seria o demandado, réu ou reclamado. Temos que ter isso aí em mente. Demandante, autor, demandado é o réu, ou também, respectivamente, como reclamante ou reclamado. Primeiro princípio, partindo dessa parte do início, que trouxemos a definição, as terminologias que são utilizadas no processo do trabalho, vamos falar agora aqui sobre o princípio da aplicação subsidiária do CPC. A CLT, ela é de 1943, e ela não traz todas as normas necessárias para que se possa buscar a justiça ao caso concreto. Então, com isso, havendo omissão na CLT, desde que haja compatibilidade entre a norma e os princípios gerais do processo do trabalho, nós vamos utilizar o CPC. Então, princípio de aplicação subsidiária do CPC. Está previsto aonde isso aí? Está previsto no artigo 769 da CLT. Então, havendo omissão, havendo compatibilidade, eu posso utilizar o processo civil no processo do trabalho. Agora, é importante o seguinte, esta omissão não pode esquecer. Para que eu possa utilizar a omissão, tem que haver o quê? A compatibilidade. Eu vou trazer um exemplo em que há omissão no processo, há omissão na CLT, e eu não posso utilizar o Código de Processo Civil, em face da jurisprudência firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. É o exemplo do litisconsórcio com procuradores diferentes. Bom, no processo civil, havendo litisconsórcio com procuradores diferentes, qual é o prazo para recorrer? No caso, eu teria um prazo em dobro para recorrer. Agora, a CLT é omissa, a CLT não trata sobre isso. Só que este artigo do Código de Processo Civil, ele não é compatível com a Justiça do Trabalho. Por isso, em face da orientação jurisprudencial da SBDI 1, número 310, não se aplica à Justiça do Trabalho o artigo 191. Cuidado, isso já foi objeto de prova. Em várias questões já foram cobrados, se aplica-se ao litisconsórcio com procuradores diferentes, se aplica o prazo em dobro para recorrer. Isso não ocorre em face da súmula da OJ 310 da SBDI 1. Omissão na CLT na fase de execução. Na fase de execução pode ocorrer também omissão. E aí nós vamos aplicar não o artigo 769, mas o artigo 889 da CLT. O artigo 769 fala que, havendo omissão da CLT, eu posso aplicar o Código de Processo Civil. Já na fase de execução, havendo omissão na CLT, eu vou aplicar a Lei de Executivos Fiscais, ou seja, a Lei 6.830 de 1980, e somente a partir dela é que eu vou poder utilizar o CPC. Então não esqueçam que na fase de execução eu utilizo a Lei de Executivos Fiscais, Lei 6.830 de 1980. E no processo de conhecimento, havendo omissão, eu posso utilizar o Código de Processo Civil. Guardem aí, anotem no caderno de vocês. Artigo 769 e artigo 889. Artigos importantíssimos para serem memorizados por você.
Continuando, nós vamos falar o seguinte. O princípio da inércia. O que seria o princípio da inércia no processo do trabalho? Esse princípio, ele está previsto aonde? No artigo 2º do Código de Processo Civil e no artigo 262, primeira parte também do Código de Processo Civil. Esse princípio, ele vai nos dizer que a jurisdição não se instaura em regra de ofício, pois depende de provocação. Não podemos aplicar de ofício, pois ela depende o quê? De provocação. O princípio da inércia também é conhecido como o princípio da demanda, ou princípio do dispositivo. Guardem, princípio da inércia é igual ao princípio da demanda ou princípio do dispositivo. Significa que o juiz, em regra, não pode instaurar a jurisdição de ofício sem ser provocado. É importante relembrar que uma exceção com relação a esse princípio, que é o artigo 878 da CLT. A execução, de acordo com esse artigo, diz lá para a gente o seguinte: a execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou ex ofício pelo próprio juiz ou presidente do tribunal, competente nos termos do artigo anterior. Então, com base no artigo 878, pode sim a execução ser provocada de ofício. Mas, regra geral, nós temos o princípio da inércia. Significa que o juiz não pode instaurar de ofício a jurisdição sem ser provocado. Outro princípio do processo do trabalho é o princípio do inquisitivo, ou também chamado princípio do inquisitório, previsto no artigo 262, segunda parte, e no artigo 765 da CLT. O que nos diz o artigo 262? Diz que o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. O impulso oficial, o inquisitivo, o inquisitório, o impulso oficial. Significa esse impulso oficial que há ampla liberdade na condução do processo. Ampla liberdade na condução do processo. Ou seja, de acordo com o artigo 765 da CLT, os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Este é o princípio do inquisitivo, ou também denominado princípio do inquisitório. Bom, passando para um próximo princípio, que é o princípio da concentração dos atos processuais. Significa que conciliação, defesa, instrução, debates orais, debates das razões finais e a sentença, eles são concentrados nos atos. Por isso que o artigo 852-C previu que a audiência será una ou contínua, é um procedimento sumaríssimo no processo do trabalho. E o artigo 849 da CLT preceitua que poderá ser designada nova data, caso seja necessário. Mas a regra é que no processo seja utilizado uma audiência una, audiência contínua. O objetivo é a concentração dos atos processuais. A justiça do trabalho é a justiça mais célere. E só para que possamos não passar batido, o procedimento sumaríssimo, para que você possa recordar, é aquele procedimento cuja ação não ultrapasse os 40 salários, sabe? Não ultrapasse os 40 salários mínimos. Acima de 40 salários mínimos, nós temos o procedimento ordinário. E até 2 salários mínimos, nós temos o procedimento sumário. Isso nós veremos mais à frente, então não vamos entrar muito em detalhes com relação a esse ponto. E outro princípio que nós temos que falar aqui para vocês é o princípio da identidade física do juiz. O princípio da identidade física do juiz está previsto no artigo 132 do CPC. E diz que o juiz que concluir a instrução julgará a lide. Julgará o conflito qualificado por uma pretensão resistida. Na Justiça do Trabalho, nós tínhamos antigamente, antes de setembro de 2012, nós tínhamos a súmula 136. Essa súmula foi cancelada. E ela dizia que não se aplicava este princípio na Justiça do Trabalho. Observe que a súmula 222 do Supremo Tribunal Federal também fala sobre esse princípio. Não foi cancelada essa súmula 222 do STF. Mas o entendimento que prevalece é o entendimento do TST. Ou seja, hoje, o juiz que concluir a instrução julgará a lide, conforme previsto no artigo 132 do CPC. Outro princípio, princípio da imediatidade ou da imediação. Significa a produção das provas se dará por intermédio do juiz.
Por que é o intermédio do juiz? Porque o juiz é a figura que tem o contato direto com as partes. É a figura que tem o contato direto com as testemunhas, com os peritos e com os terceiros. O artigo 342 do CPC diz que o juiz pode interrogar a qualquer momento as partes. O 440 do CPC diz que o juiz pode inspecionar tanto pessoas quanto coisas. O artigo 446 diz que as provas serão produzidas com a participação do juiz. E o artigo 820 da CLT, o juiz repassa as perguntas. Então temos aí todas essas situações, desses artigos que foram citados, o princípio da imediatidade ou imediação. E temos também o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Onde está previsto esse princípio da perpetuatio jurisdictionis? Artigo 87 do CPC. Esse artigo nos diz que a competência é definida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante as modificações de fato e de direito, salvo quando houver alteração da competência em razão da matéria, em razão da hierarquia ou quando houver suspensão de um órgão jurisdicional. Exemplo que nós podemos trazer para o processo de trabalho, essa supressão de um órgão jurisdicional é a criação de uma vara do trabalho. Nesses casos, todas as ações serão deslocadas para o novo juízo competente. Exceção: quando houver alteração da competência em razão da matéria, todas as ações vão deslocar ao novo juízo competente. A regra é essa. Havendo alteração da competência em razão da matéria, todas as ações deslocam-se ao novo juiz competente, salvo se decorreu da emenda 45 de 2004. Pois, nesse caso, só vão ser deslocadas as que não possuírem sentença de mérito, em primeiro grau, quando da promulgação da emenda. Então, não havendo sentença de mérito em primeiro grau, aí nós não aplicamos esta perpetuatio jurisdictionis. Outro princípio, o princípio da estabilidade da lide. É o princípio segundo o qual há um momento final, a partir do qual não é mais possível modificar a petição inicial. Há uma estabilidade da lide, pois se a cada momento o autor pudesse modificar a petição inicial, isso complicaria a situação do réu. No entanto, é possível modificar até o dia da audiência no processo do trabalho, desde que antes da defesa. Então, até o dia da audiência, pode sim modificar a petição inicial, desde que antes da defesa. Nesse caso, deverá ser dado um novo prazo para apresentação de defesa quanto a essa parte modificada. E observando o prazo mínimo de 5 dias para tanto. Então, o princípio da estabilidade da lide não pode ser modificado. Então, mas é possível modificar a petição inicial? Sim. Até qual momento? Até o dia de defesa e antes da entrega da defesa pelo reclamado. Outro princípio, princípio da eventualidade, previsto no artigo 300 do CPC. O princípio fala que toda matéria de defesa deve ser aduzida na contestação. Então, toda matéria deve ser aduzida na contestação. Então, qual é o nome desse princípio? Princípio da eventualidade. Já falando sobre o princípio da impugnação especificada, trazida lá no artigo 312 do CPC, todos os pedidos devem ser impugnados separadamente. Não se admite a impugnação por negativa geral. Ou seja, princípio da impugnação específica. Não se admite impugnação por negativa geral. A parte, o reclamado, tem que impugnar pedido por pedido, com base no artigo 302 do CPC, que é o princípio da impugnação especificada. Princípio da finalidade, ou também chamado instrumentalidade das formas. Previsto aonde? Previsto no artigo 154 e no artigo 244 do CPC. Se a lei prevê determinada forma para a prática do ato, sem combinação de nulidade, se praticado de forma diferente alcançar a sua finalidade, será reputado válido. Então, se a lei prevê determinada forma para a prática do ato, sem nulidade, se alcançar a finalidade, será reputado o quê? Válido. Princípio da finalidade ou instrumentalidade das formas. Outro princípio, princípio da extrapetição. Significa que o juiz não pode, primeira coisa, o juiz, a regra, o juiz não pode definir mais do que foi pedido.
Porque se ele defere mais do que foi pedido, nós temos a sentença ultrapetida. O juiz não pode deferir menos do que foi pedido. Porque se ele deferir menos do que foi pedido, nós temos a sentença citrapetida. E o juiz não pode deferir o que não foi pedido. Porque se ele defere o que não foi pedido, a petição será extrapetida. Aí nós temos exceções. Com base nessas exceções que nós encontramos aí, denominamos de princípio da extrapetição. Mesmo que não haja pedido, o juiz pode deferir juros e correção monetária, previsto lá na súmula 211 do TST. Vejam lá também o artigo 293 do CPC. Então, juros e correção monetária, fixação de gozo de férias por sentença, fixando pena diária 5% do salário mínimo, previsto no artigo 136, parágrafo 2º da CLT. 1/3 constitucional de férias, entre outros também, podem ser deferidos sem pedido. Daí o princípio da extrapetição no processo do trabalho. E a verdade real? Esse princípio da busca da verdade real. É buscar descobrir a verdade real e não a verdade formal. O objetivo do processo do trabalho é descobrir a verdade real. E não tem outro princípio lá na frente, o princípio da primazia da realidade. Nós vamos comentar mais posteriormente. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nós temos o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Regra geral, no processo do trabalho não há recursos das decisões interlocutórias. O que são decisões interlocutórias? São decisões proferidas em incidentes processuais. Então, algum incidente, a parte, em regra, não tem recursos das decisões interlocutórias. Então, elas não são recorríveis. Onde está previsto aí? Artigo 893, parágrafo 1º da CLT, e temos a súmula 214, TST, importantíssimo, que traz para nós algumas exceções a este princípio. A primeira exceção é quando o TRT proferir decisão interlocutória contrária à súmula OJ. Quando o TRT proferir decisão interlocutória contrária à súmula OJ do Tribunal Superior do Trabalho. Aí é possível o recurso dessa decisão interlocutória. Uma segunda exceção são as decisões suscetíveis de impugnação com recurso para o mesmo tribunal. Também aí é possível. Decisão suscetível de impugnação. E a terceira hipótese trazida por essa súmula 214 são as decisões que acolhem exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para o TRT distinto daqueles que vinculam ao juiz excepcionado. Essa última hipótese é a que mais vem sendo cobrada em provas. Ou seja, se eu tenho um tribunal regional do trabalho, se eu tenho um juiz de Minas e um juiz de São Paulo e o juiz de Minas manda os autos do processo para São Paulo, ora, eu vou ter dois tribunais interferindo aí. Nesse caso, haverá sim possibilidade de recurso dessa decisão interlocutória. Mas, em regra, decisões, exceção de competência em razão do local, não caberiam recurso. Não caberia o recurso aí. Outro princípio, o princípio do ius postulandi das partes, previsto no processo do trabalho. O processo do trabalho, nós temos lá que os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente na Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Ocorre que o Tribunal Superior do Trabalho limitou esse até o final. Porque, de acordo com essa súmula do TST, a súmula 425, as partes podem reclamar pessoalmente nas varas do trabalho e nos TRTs. Só nas varas do trabalho, nos TRTs. Então não alcança aí nem o Tribunal Superior do Trabalho, nem o Supremo Tribunal Federal. E também não alcança ações decisórias, as ações cautelares, os mandados de segurança e os recursos do STJ. Então, não cabe o ius postulante no TST, não cabe. E não cabe para ações decisórias, ações cautelares, mandados de segurança e recursos do TST. Então, não cabe aí. Outro princípio é o princípio da conciliação previsto no artigo 764 da CLT. Todos os dissídios, seja eles dissídios individuais ou dissídios coletivos, eles serão submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho. Então, todas essas ações, dissídios individuais e dissídios coletivos, estão sujeitos à conciliação. E a proposta da conciliatória, elas são obrigatórias em dois momentos, as propostas. Dois momentos são distintos.
antes do recebimento da contestação. Então o juiz tem que perguntar às partes se há uma conciliação, se há uma possibilidade de acordo. Não havendo possibilidade de acordo, dá prosseguimento ao andamento da audiência. E após as razões finais orais, ele também tem que propor novamente a possibilidade de conciliação ali. Isso está previsto no artigo 764. Então isso é obrigatório, o princípio da conciliação. Outro princípio é o princípio da preclusão, previsto no artigo 245 e 795 da CLT. Ou seja, a nulidade dos atos deverá ser alegada na primeira oportunidade. A parte tem que alegar a nulidade dos atos na primeira oportunidade. Qual é a consequência se ela não alegar na primeira oportunidade? Nós vamos ter aí a pena de preclusão. Preclusão. No entanto, o artigo 245 traz algumas exceções. Significa que a preclusão não será aplicada quando o juiz deva decretar de ofício a nulidade. Então, se a parte não alegou, mas o juiz tem que decretar de ofício a nulidade, aí há uma possibilidade. E segunda exceção, ocorrerá quando a parte provar legítimo impedimento para a prática do ato. Então, o artigo 245 do CPC traz duas exceções a este princípio. Outro princípio é o princípio do ônus da prova. Dois artigos importantíssimos, 818 da CLT e o artigo 333 do CPC. De acordo com o artigo 818 da CLT, a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. E o artigo 333, ele traz também esse mesmo princípio do ônus da prova, mas ele separa. Ele fala que o autor, que o ônus da prova incumbe ao autor, quando o fato constitutivo de seu direito. E o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Bom, passando essa parte, vamos agora ao princípio da oralidade. Princípio da oralidade. Várias situações que nós vamos encontrar o princípio da oralidade. Aqui, ó, protesto em audiência. É oralidade, artigo 795. A parte não estiver concordando com alguma coisa, ela deve protestar. Razões finais orais, ela será feita em quantos minutos? 10 minutos. Razões finais, 10 minutos. 850 da CLT. A contestação, ela pode ser formulada em quanto tempo? Às vezes a parte não leva escrita a sua contestação, ela deverá manifestá-la no prazo de 20 minutos. Artigo 847 da CLT. Então as duas propostas de conciliação também, previstas lá no artigo 50 e artigo 856, nós temos que essas situações estão ligadas ao princípio da oralidade. A partir do princípio da oralidade, temos o princípio do juiz natural. Está previsto aonde? Artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Bom, por hoje terminamos aqui os princípios ligados ao processo do trabalho, os princípios ligados também ao processo civil e que conseguem se adequar um com o outro aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês curtam, façam os comentários aí abaixo aí no YouTube e que para a gente possamos trazer outras matérias importantes para vocês. Até breve, um abraço.